Poderia haver uma tendência do Itamaraty manter uma certa lealdade com Trump até o fim de todo o processo? Jamil Chad, do Band News TV, explica. A orientação dentro do governo, e principalmente no que se refere ao Itamaraty, é de que, se eventualmente Biden chegar aos 270 votos do colégio eleitoral, no caso, e aí esse número mágico o garantiria uma vitória, nem por isso o governo brasileiro vai se pronunciar imediatamente, vai tomar alguma postura de reconhecimento de Biden como o presidente eleito. Por quê? Porque justamente vai aguardar para saber qual é o destino de todos os casos e de todas as manifestações que o campo de Donald Trump teria feito justamente na justiça americana. Por não haver um órgão eleitoral nacional, há uma simbologia nos Estados Unidos que é o reconhecimento da derrota. E aí, a partir do reconhecimento da derrota de um, por exclusão a vitória de outro, os chefes de Estado normalmente estabelecem de maneira protocolar aquele contato para parabenizar o vencedor. Não deve haver reconhecimento de derrota de nenhuma forma. Então fica aí sob júdice qualquer contato que qualquer país queira fazer. No caso específico do Brasil, pelo que se parece, vão esperar até o último minuto para se fazer qualquer coisa, não é, Zaidan? Sim, sim. Se houver contestação, eles vão esperar o resultado da contestação, né? E até porque seria um gesto político parabenizar alguém cuja vitória é contestada pelo outro, né? Seria um gesto político. Normalmente, quando um presidente é eleito, ele fica esperando para saber qual é o grau de prestígio, né? Se o presidente dos Estados Unidos ligará para ele, se o presidente da Rússia ligará para ele, se o presidente da China ligará para ele, enfim, dos países mais relevantes, né? Se haverá um telefonema, mais ainda se comparecer à posse, né? O Trump não veio, por exemplo, à posse do Bolsonaro. Mas o fato é que esses gestos diplomáticos são protocolares, né? E é razoável que, se há uma disputa judicial, que você espere o resultado, como foi na vitória do Bush. Ninguém cumprimentou enquanto não houve o fim do processo por ordem da Suprema Corte, que determinou o fim daquelas recontagens na Flórida. É natural isso. Agora, eu imagino, inclusive, o seguinte: se você olha para o Itamaraty não é só o chanceler. Há um corpo diplomático que estudou para isso, que tem formação, são diplomatas de carreira. E esses diplomatas de carreira, eles conhecem a história e a tradição do Itamaraty. E sabem que, no final das contas, pesará muito mais essa história e essa tradição do que posições pessoais do Ernesto Araújo, se ele continuar como chanceler, né? Porque há rumores de uma reforma ministerial em janeiro. Por enquanto, rumores. Não há confirmação, Bolsonaro não disse que vai ter mesmo, nada disso. Mas há rumores. Não sei se ele continuará. O que acontece também, Ronald, você se lembra que o Ernesto Araújo escreveu um texto, ali não era um texto do chanceler, porque ele nem era chanceler ainda. Mas ele escreveu, já sabia que ele assumiria a chefia do Ministério das Relações Exteriores, a chefia do Itamaraty, mas quando veio então à tona, tornou-se público um texto do Ernesto Araújo, em que ele escreveu loas ao Donald Trump. E claramente naquele texto você vê que ele idealizou o Trump. Idealizou, não é? Ele formou ali na cabeça dele o que o Trump representava. E chegou a escrever que o Trump resgataria o Ocidente de uma crise de valores. Que o Trump era o presidente que estava propondo uma visão do Ocidente e da cultura das nações ocidentais. A palavra nação não está
à toa nesse texto do Ernesto Araújo. Repito, um texto de antes dele ser chanceler. A palavra está lá exatamente pela visão que ele tem, que não é só dele, mas ele compartilha dessa visão, de que há um movimento globalista, não confundir com globalização, porque a globalização é basicamente um movimento econômico, não é? De circulação de capitais e de produtos. Já o globalismo é a ideia de enfraquecimento das nações, de seus valores nacionais, de seus valores culturais próprios, peculiares, para a imposição de uma cultura global, de instituições multilaterais que prevaleceriam sobre os estados nacionais. E contra isso se insurge o Ernesto Araújo e muita gente que também enxerga esse problema. E aí a palavra nações aparece ali não por acaso. O problema está nessa idealização. O Ernesto Araújo passou a enxergar o Trump por causa de um discurso, Ronald, que o Trump fez na Polônia. O Trump fez um discurso na Polônia, já como presidente, claro, dos Estados Unidos. É bom lembrar que ele tomou posse no dia 20 de janeiro de 2017. Né? Então ele já era presidente dos Estados Unidos, visitou a Polônia e fez um discurso exaltando os valores nacionais poloneses, mas era uma coisa muito específica. A Polônia, ela tem uma história muito peculiar. Você pega, em determinados momentos da história, o mapa da Polônia, é um país enorme. Aí você pega, algumas décadas depois, é um corredor. E pouco depois ela desaparece. Porque uma parte foi tomada pela Prússia, uma parte foi tomada pelo Império Russo, dos czares. E depois da queda do czarismo e a Revolução Bolchevique e tal, a Polônia ficou como área de influência da União Soviética. E aí, valores caros ao comunismo soviético foram impostos à Polônia. Tanto, não sei se... acho que você era muito jovem ainda, Ronald, mas você se lembra, claro, óbvio, do movimento Solidariedade do Lech Wałęsa. Claro, Lech Wałęsa, lógico. E o Wałęsa representava não apenas o estaleiro de Gdansk, o sindicato. Aliás, muito utilizado para forjar partidos de esquerda aqui no Brasil, principalmente o PT, que ia, naquele momento, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, com dizeres que eram originários do Partido Solidariedade de Lech Wałęsa a partir da Polônia. Exato. E o interessante é que o Wałęsa é católico, e o catolicismo foi uma força de resistência ao domínio soviético na Polônia e ao domínio do Partido Comunista Polonês. Né? O Jaruzelski, general Jaruzelski, que governou a Polônia, ele ainda conseguiu evitar que a União Soviética enviasse tanques, como havia feito em 56 na Hungria, em 68 na Tchecoslováquia, para a Polônia nos anos 70. Ele conseguiu evitar e disse que ele daria conta do recado. Né? Ele evitou que o Pacto de Varsóvia, então o nome já diz, Varsóvia, capital polonesa, que os tanques do Pacto de Varsóvia fossem usados para reprimir o Solidariedade. No entanto, o catolicismo foi uma força de resistência extraordinária. Tanto que Karol Wojtyła, muito mais conhecido como João Paulo II, foi fundamental para o enfraquecimento do Partido Comunista Polonês. Um papa polonês. E ele usou a sua força internacional para fazer discursos duríssimos contra a União Soviética e contra o domínio da Polônia pelo comunismo. E isso foi fundamental. O Wałęsa católico cresceu muito com esse apoio do João Paulo II. Então, o Trump, nesse discurso,
ele exaltava os valores nacionais poloneses como fundamentais para uma resistência histórica a uma ocupação estrangeira, que lamentavelmente foi uma rotina na história polonesa. Ora a Prússia, ora o Império Russo, ora ambos. É bom lembrar que no acordo Ribbentrop-Molotov entre Stalin e Hitler, um acordo vergonhoso, a divisão da Polônia foi acertada ali. Uma parte ficava com a União Soviética, uma parte com a Alemanha nazista, né? Então a Polônia sofreu muito com ocupações. E os valores nacionais, a cultura nacional e o catolicismo foram importantíssimos como fonte de resistência. A isso o Trump se referiu naquele discurso. E esse discurso encantou o Ernesto Araújo. E ali ele idealizou o Trump como sendo o cara que iria resgatar o Ocidente de uma crise de valores, né? Ele chegou a dizer que a visão de Trump tem lastro em uma longa tradição intelectual e sentimental que vai de Ésquilo a Spengler. O nome do texto é Trump e o Ocidente, o texto do Ernesto Araújo. Do Ernesto Araújo, né? E é uma idealização. Eu acho que se alguém lesse esse texto pro Trump, ele ia falar assim, eu? Esse cara tá não se sentiria representado ali, né, Zaida? Não, eu acho que ele diria, esse cara tá enxergando tudo isso em mim. Né? Nem eu acho tudo isso, né? Nem eu. Isso lembra aquela história lá do John Lennon, que o cara falou, because Sonata ao Luar do Beethoven com os acordes invertidos. Como é que você pensou nisso? Ele falou, mas eu nem sabia disso. Nem tinha ideia disso, né? Nem tinha ideia. Eu acho que o Trump diria, mas eu nem tinha ideia, né? Que você tá falando de Ésquilo, de Spengler. Então, ele idealizou. E parece que mantém essa visão do Trump. Mas são coisas distintas, né? As opiniões do Ernesto Araújo e o Itamaraty, que tem essa longa história de posições pacíficas, geralmente de contemporizações e de diálogo, inclusive no tempo dos militares, né? Me lembro que quando azedou a relação do Brasil com o curtíssimo último período de Perón, né? Aí Perón morreu, e aí vem a Isabelita e logo depois o golpe e tal, até porque o governo da Isabelita era um desastre, e o golpe foi um desastre ainda maior, né? Levou militares sanguinários e incompetentes e corruptos para o poder na Argentina, mas o governo da Isabelita já era em si um desastre. Mas ali a diplomacia brasileira foi fundamental para que o Estado brasileiro, o governo brasileiro de então, se entendesse ali com o Perón. Então, esse é o histórico da diplomacia brasileira, né? E acho que haverá uma adequação. Então essa história de telefonar, eu acho normal que você espere, né, o final do... Pronto, é fulano, vai tomar posse. Aí você liga, né? Isso é normal. Agora, o que eu acho que acontecerá é que haverá uma readequação do discurso, né? Claramente haverá uma readequação, porque o Brasil, ou você vai romper, não vai. Vai manter uma posição de confronto. Pode ser? Acho difícil. Eu acho que haverá uma adequação em caso da provável vitória do Biden. Só para fechar o assunto, Lech Walesa, ele tem hoje 77 anos, o Walesa tem 77 anos, ganhou o Nobel da Paz em 1983, saiu na metade do ano 2000, 2005, saiu do Solidariedade. Algumas informações a respeito de Lech Walesa, que segue. Eu só não tenho aqui a informação se ele segue morando na Polônia ou não. Essa informação em que lugar do planeta está o ex-líder do sindicato Solidariedade.